sou nascido em 91, não tive muita oportunidade, sim, de ver o Senna em vida, né? Como que você me contaria, você já teve oportunidade, né, de acompanhar, como que você me contaria, assim, como que era o Senna e como que foi, né, aquele dia lá do trágico acidente, né, foi num domingo, no final de semana, 94, né, eu tinha 3 anos apenas, então não lembro muito, né? Como que você me conta esses episódios aí, como que era o Ayrton Senna? Bom, o Ayrton era um cara extremamente profissional, casado com o carro de corrida, ou seja, a vida dele era um carro de corrida, uma dedicação, um profissionalismo que poucas vezes eu vi alguém tão determinado. Eu vi, claro, um Schumacher assim, tinha essa determinação, não vi isso do Prost, a gente não via isso do Piquet. O Piquet queria saber, chegar a acelerar, mas não era um cara que se dedicava tanto, embora tivesse um conhecimento muito grande de mecânica, de logística, de estratégia, mas o Ayrton era muito dedicado. Sabe aquele cara que faz a lição de casa todo dia, que saía tarde da pista, chegava mais cedo, conversava com o engenheiro? Então ele sempre teve esse lado muito próximo do carro e buscando sempre a perfeição. A história não funcionava se não tivesse a perfeição. Eu já vi situações com o Ayrton na pista, que ele fazia a pole, a volta mais rápida, vencia a corrida, ia lá reclamar com o Ron Dennis, que era o chefe da equipe, com o Joe Ramirez, que era o chefe dos mecânicos, e com o Osamu Goto, que era o chefe dos motores da Honda, que o carro não estava bom. E saía descontente da pista. Porque ele sabia que ele só tinha... Era no braço que ele tinha conseguido superar o adversário, mas o carro dele não estava bom. Então, a Ayrton buscava excelência. Com nós, jornalistas, ele era um cara que ele cumpria... bastava você cumprir os horários com ele. Ou seja... Tinha horário para falar com ele depois da corrida, antes da classificação, enfim. E tinha uma janela que a Beatriz Assunção, que era Betis, ela passava para a gente. Olha, você pode conversar, o Ayrton hoje vai falar com vocês 3 da tarde. Chegava lá, conversava sem problema algum, ele dava atenção, ele não era um cara de ficar em cima do muro, ele não precisava de media training, ele falava a verdade. Eu nunca vi o Ayrton escondendo alguma coisa. Se fosse para esconder, ele ia falar, isso eu não posso falar ainda. Mas ele não ia desviar o assunto, ou maquiar, ou não. Ele simplesmente não comentava e avisava até antes. Ele comentava antes, olha, se eu não vou poder falar, estão me perguntando muito, se um dia eu vou para a Ferrari, eu já estou de saco cheio de falar disso, não vou, então, por favor, não me façam perguntas sobre isso, que vocês já estão cansados de saber. E corria tudo bem na entrevista, ou seja, ele era muito dedicado a passar, muito generoso para passar informações que a gente precisava, e muitas vezes, até fora desse roteiro, se ele estava bem e estava tudo bem com o carro e tal, ele até dava uma palhinha antes, se cruzava ele no box, ele te convidava para almoçar, ele almoçava sempre na Minardi, ele adorava comida italiana, sim. E ele sempre falava que ele não podia chegar e comer na Ferrari. Imagina, o Ayrton entrando na Ferrari e já ia sair no jornal no dia seguinte que ele estava fechando com a Ferrari. E sabiam que ele não ia fechar com a Minardi. Então ele comia na Minardi. Né? O Giancarlo Minardi, que era o dono de equipe, e Renato Capucci, que era o cara que coordenava todo o receptivo, recebiam sempre ele para almoço. Eu tive a oportunidade de almoçar 2 vezes com ele, ele sem tempo, para conversar, para bater papo, falar de corrida, antes de algum evento, porque ali era um lugar que ele tinha sossego, que ninguém encheu o saco dele. Né? Mas é isso, ele tinha uma relação muito boa, principalmente naquela época, Lucas. O Ayrton, ele criou um movimento que a gente nunca viu aqui no Brasil, de tanto jornalista brasileiro cobrindo a categoria. Então tinha Mário Andrade Silva da Folha de São Paulo, Flávio Gomes da Folha de São Paulo, tinha Celso Iteberê do Globo, tinha Luiz Roberto Múcio, que hoje está na Globo, na época na CBN ou Globo, eu não lembro, tinha jornalista de Belo Horizonte, tinha do Sul, tinha do Rio de Janeiro, cara, eram 12 jornalistas, 14 jornalistas, todas as corridas. Eu nunca mais vi isso na vida. Para mim, que eu morava fora, era mais fácil. Né? As rádios iam todas, e a Bandeirantes, e a Transamérica, e a Jovem Pan, cara, e do Brasil inteiro. Então tinha um movimento que acompanhava o Ayrton, porque ele gerava notícia. Ele vencia a corrida, fazia pole, né? Tricampeão mundial, e falava verdades, ele não ficava em cima do muro. Então ele falava coisa que a gente gostava de ouvir, ou que não gostasse, mas que ia dar audiência. Então vendia mais jornal, vendia mais revista, e as pessoas acompanhavam o Ayrton. Então o Brasil, ele ficou refém, eu sempre falo, não foi do Ayrton Senna. O Brasil ficou órfão, né? E refém de 3 caras
que foram um sucesso de 72 a 94. O Emerson abriu as portas para o Brasil. Para você ter uma ideia, a Rádio Pan-Americana, que é hoje a Jovem Pan, sim, ela tinha como narrador da corrida o pai do Emerson, Wilson Fittipaldi Barão, Domingos Piedade, Cláudio Karsug e mais pessoas na pista. Imagina, fazendo transmissão em 72, que era uma coisa heróica. Por quê? Porque o Emerson abriu essas portas, já tinha vencido a sua primeira prova em Watkins Glen, foi campeão mundial pela Lotus em 72, pela McLaren em 74, aí depois veio Nelson Piquet 81, 83, 87, depois veio o Ayrton 89, 90 e 91, e a gente ficou muito mal acostumado. Quando o Ayrton morreu, apareceram excelentes pilotos brasileiros, Felipe Massa, Rubinho Barrichello, mas o brasileiro já estava acostumado com o campeão mundial de Fórmula 1. O Rubinho venceu várias corridas pela Ferrari, foi vice-campeão, a mesma coisa o Massa, mas para a gente isso já não bastava, porque o brasileiro já estava mal acostumado. Então, de lá para cá, a gente entrou num jejum de títulos mundiais, não vou nem falar de vitórias, mas de títulos mundiais, e que despencou a audiência da Fórmula 1. Ou seja, ela realmente hoje tem uma audiência nivelada, as pessoas torcem pelo Verstappen, Bortoleto não tem a mínima chance com esse carro, não acredito que vai ter chance o ano que vem, não vai mudar tanta coisa, não no regulamento, vai mudar tudo, mas não vai ter mais aporte de dinheiro, mesmo com a chegada da Audi, não tem muito o que mudar. Antigamente o carro era 30% a máquina e 70% piloto, hoje é exatamente o contrário, isso o Emerson falou para mim lá no Pânico. Hoje é 70% máquina e 30% piloto. Então, se não tiver muito investimento, Lucas, sim, não anda. Para mim, um dos melhores pilotos que tem no grid é o Fernando Alonso. Ele não consegue andar. Né? E tem, o Hamilton está apanhando aí. Cara, para mim, hoje é o melhor no grid, melhor que o Verstappen. Mas não tem um carro como a Red Bull, não tem um carro que tem a McLaren hoje. Então, os carros, a tecnologia acabou desnivelando aquilo que está na mão do piloto, né? Não tem ninguém para aparecer, tem o Bortoleto aí na pista, mas se não tem alguém arrebentando na Fórmula 1 hoje, nas categorias de base, Fórmula 2, Fórmula 3 e tal, quer dizer que daqui a 3, 4 anos a gente não vai ter nenhum brasileiro de ponta ainda.